A Petrobras passou a divulgar os preços médios que cobra nas refinarias para a venda da gasolina às distribuidoras e, na ocasião, fez uma afirmação preocupante. Os reajustes feitos pela companhia desde o final de 2016 foram responsáveis por apenas 17% do aumento médio verificado nos postos. Todo mundo sabe que o combustível está com preço nas alturas. Mas você sabe como é formado esse preço final pago na bomba? Quando este número sobe na bomba, o consumidor sente como se estivesse jogando dinheiro fora. O preço do combustível fez a ida ao posto se tornar um pesadelo. Olha, o nosso preço de combustível aqui está muito alto, alto demais. A gente não está mais suportando. Como explicar que às vezes há redução da Petrobras, por exemplo, mas o consumidor não vê essa redução na bomba? Eu acho que o consumidor não tem como explicar, a gente tem que perguntar lá em cima, né? Os políticos, para onde que a gente repassa esses impostos. É roubo, né? Muito roubo, é imposto demais da conta. As motos são mais econômicas do que os carros, mas os pilotos não estão livres de queixas. Está difícil até de controlar e essa porcentagem de álcool, que não está compensando colocar álcool ou gasolina, a gente está saindo em desvantagem. Está muito ruim. No final de 2016, o governo federal passou a adotar medidas internacionais para ajuste dos preços. Desde o meio do ano passado, os aumentos foram constantes. A Petrobras passou a publicar diariamente no site da estatal o preço de venda da gasolina nas refinarias. Segundo ela, o litro custaria pouco mais de R$ 1,50. Desde junho do ano passado, assim que a Petrobras anunciou que ia movimentar seu preço de acordo com o mercado externo, ou seja, uma nova precificação, o que o consumidor viu foi só que a gasolina aumentou, tanto a gasolina como o diesel. Diante das acusações de responsabilidade sobre os aumentos, a Petrobras informou que é responsável por 28% do valor que a gasolina é vendida na bomba. 16% seriam de impostos federais, 29% de impostos estaduais, 13% do etanol que é adicionado ao combustível e 14% seriam referentes à distribuição e revenda. Desde o início de fevereiro, o Estado de Minas mudou o valor de referência do Imposto de Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços sobre o combustível. Com isso, o consumidor passou a pagar 8 centavos a mais no litro de gasolina. Além disso, Minas Gerais tem um dos maiores ICMS do país. 31% do valor pago na gasolina é imposto estadual. De acordo com a Secretaria de Estado de Fazenda, essa taxa é calculada sobre o valor médio do combustível no estado, que hoje seria de R$ 4,67. O Minaspetro, o Sindicato dos Empresários de Postos de Combustível, começou uma campanha para a redução de tributos sobre a gasolina. Segundo eles, os impostos são os grandes vilões dos combustíveis. Diante do alto preço da gasolina, o etanol poderia ser uma alternativa, mas ele também sofreu um aumento considerável. Nós estamos tendo aumentos consecutivos porque entrou naturalmente a entre-safra do etanol. Tem que rodar, fazer o quê, né? O caro ou barato tem que abastecer, não posso parar. A Receita Federal abriu nesta quinta-feira o prazo para preenchimento e entrega da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física no ano calendário 2017. O prazo vai até 30 de abril. Neste ano estão obrigados a fazer a declaração contribuintes com renda tributável acima de R$ 28.559,70. Ana Flávia de Oliveira tem mais informações. A Receita Federal começa a receber nesta quinta-feira as declarações de Imposto de Renda, Pessoas Físicas, ano base 2017. O prazo vai até o dia 30 de abril e devem declarar aquelas pessoas que receberam pelo menos R$ 28.559,70 no ano passado. Para saber outras informações, eu converso agora com a contadora Marielle Silva. Marielle, então, quem são essas pessoas que devem fazer a contribuição, devem fazer a declaração, melhor dizendo? Por exemplo, são pessoas que têm rendimentos não tributáveis? Sim, rendimentos não tributáveis, isentos, né, e exclusivamente na fonte acima de 40 mil, ganho de capital e sobre bolsa de valores também. Quem tem, né, possui bens acima de 300 mil, quem teve condição de residente no Brasil em qualquer mês do ano de 2017, essas pessoas também estão obrigadas a declarar. Esse ano vão ter novidades, né, referentes a veículos e imóveis. Quais são essas novidades?
Esse ano a Receita disponibilizou campos no programa para informar endereço de imóvel, número de matrícula, IPTU, a data de aquisição desse imóvel e para veículos o número do Renavan. Só que essas informações, esse ano, não são obrigatórias. Consegue transmitir sem colocar essas informações. Mas a partir de 2019, são campos obrigatórios. Tem também novidade para quem vai declarar dependente, né, em relação ao número de CPF? Sim, esse ano é a partir de 8 anos, tem que ter o número de CPF para informar no programa. Ok, então muito obrigada pelas informações. Ana Flávia de Oliveira para o Horizonte Notícia. Com 2,5 milhões de habitantes, o 6º município mais populoso do Brasil, Belo Horizonte foi inaugurada em 12 de dezembro de 1897. Cercada pela Serra do Curral, a cidade se tornou capital de Minas Gerais e cresceu, ganhou títulos, se modificou, progrediu. A partir desta quinta-feira, o Horizonte Notícia apresenta uma série de 4 reportagens para falar de BH sob vários aspectos. Vamos começar pela história da cidade. A reportagem é de André Cristino. Quem vê Belo Horizonte nem imagina como foi o surgimento da cidade. E olha que nem faz tanto tempo. 120 anos é pouco para uma capital. O desenvolvimento está no DNA da cidade. Belo Horizonte foi criada, construída, com o objetivo de modernizar o estado de Minas Gerais, que vivia um estado, um clima de ruralidade, um clima... Era um estado voltado para a agricultura e era preciso modernizar industrialmente, economicamente, culturalmente. A igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem está diretamente ligada à história de Belo Horizonte. Foi ao redor dela que o Curral del Rei se desenvolveu. Mas não é essa a igreja de Boa Viagem. Com o tempo, ela mudou de endereço. A evolução chegou, a cidade se transformou. Mas aqui no pátio ainda há esse lavatório de pedra-sabão que foi construído em 1793 para a matriz de Nossa Senhora da Boa Viagem, no Curral del Rei. É um dos mais importantes marcos da história da cidade. Casas no centro da cidade ainda nos levam a imaginar como era a Belo Horizonte. Antes chamada de Cidade de Minas, na inauguração eram 10 mil habitantes. Hoje, segundo o IBGE, são 2.500.000. A área de 331 quilômetros quadrados delimitada pela Serra do Curral era bem menor. O plano da comissão construtora era criar uma cidade racionalizada. Então, a Avenida do Contorno se transformou nos limites dessa cidade moderna, que não era oferecida a todos. O que seria essa cidade? Ele imaginou uma cidade com ruas largas, 12 metros, que são as ruas que tem no plano, dentro da zona urbana, dentro da Contorno. Por quê? Porque as ruas de Ouro Preto eram ruas de 4 metros, 5 metros. Então ele imaginou uma coisa para o futuro. Avenidas larguíssimas, Afonso Pena com 50 metros, as outras avenidas todas dentro da Contorno com 35 metros. Ele achou que isso seria o futuro. Também tem curiosidades. Por exemplo, qual é a maior avenida de BH? Amazonas, né? De comprimento é Amazonas. Não sei, Afonso Pena? É Contorno. Seu Sebastião chegou perto, mas a Avenida do Contorno perde para Otacílio Negrão de Lima, com 17 quilômetros e 400 metros de comprimento. Dá a volta em quase toda a Lagoa da Pampulha. Ali perto fica o Mineirão, que teve Pelé como garoto propaganda durante a construção. No entorno do estádio eram realizadas corridas de carros. Toninho da Mata dominou a prova realizada de 1969 a 1972. Outra curiosidade: qual era o ponto mais alto de Belo Horizonte quando a cidade foi fundada? Mangabeiras? Uai, era o Serra do Curral, né? A famosa Serra do Curral, é o que a gente vê falar. Era a Praça da Liberdade, mas ela logo perdeu o posto com a expansão da capital. No entanto, o Palácio da Liberdade, sede do governo, tem um mistério. Os antigos diziam que ele era amaldiçoado. Ah, não, eu acho que não.
Eu acho que não é não, porque alguém acha que é. O rancho da Papuda, a Papuda tinha o que na época, como a água não era tratada, nem nada do gênero, a Papuda tinha o chamado bócio, né? Que era o papo, inchado. E quando quiseram construir o Palácio da Liberdade aqui, desalojaram a Papuda. E a Papuda rogou uma certa praga. Coincidência ou não, Silviano Brandão, João Pinheiro, Raul Soares e Olegário Maciel morreram enquanto ocupavam o cargo de governador de Minas. Essas histórias preservam a cultura da cidade. Em 120 anos, muita coisa aconteceu e o caminho está aberto para novos horizontes. Belo Horizonte, desde o início da sua história, ela se tornou um ponto de encontro. E pensando na esquina, ela é realmente uma esquina do Estado, nesse diálogo com o Brasil, entre o futuro, essa busca da modernidade e a manutenção, a recordação dos seus casos, da sua identidade, da sua trajetória enquanto um lugar de encontro e um lugar de vida, no sentido da cidade como esse lugar em que a gente desenvolve o melhor da nossa humanidade. Na próxima semana, vamos falar da importância do comércio na construção da nossa capital. Não perca! O Horizonte Notícia termina agora. Se quiser rever o programa de hoje, acesse o nosso site tvhorizonte.com.br. Até a semana que vem. Tchau, tchau!